Nós vamos ver hoje um poema de Murilo Mendes, o grande poeta brasileiro, ao meu ver, um dos maiores poetas brasileiros. Infelizmente pouco lido, pouco lembrado, mas um grande poeta. O poema em questão é 1941, do seu livro As Metamorfoses, que eu considero um dos seus melhores livros. É um poema recheado de referências, de alusões, e que tem pelo menos duas camadas de sentido. Uma mais literal, mais imediata, mais temporal, e uma segunda mais alegórica, mais atemporal. E eu vou explicar cada uma dessas referências, cada uma dessas alusões. Primeiro farei a leitura. 1941. Adeus, ilustre Europa. Os poemas de Donne, as sonatas de Scarlatti, agitam os braços pedindo socorro. Chegam os bárbaros de motocicleta, matando as fontes em que todos nós bebemos. Somos agora homens subterrâneos. Andamos de muletas preparadas pelos nossos pais. O ar puro e a inocência estão mais recuados do que os deuses gregos. Somos o pó do pó, fantasmas gerados pelos próprios filhos. Nunca mais voltará a fé aos nossos corações. Adeus, ilustre Europa. Quer dizer, é um poema de uma força e de um discurso muito agudo, muito contundente, muito certeiro, construído a partir de uma estrutura muito sólida. Eu considero um dos poemas melhor estruturados do Murilo Mendes, um dos poemas que melhor alcança o efeito pretendido. Não à toa trouxe aqui. E a gente vê que ele tem uma situação concreta na qual ele se baseia. Estamos no ano de 1941, um contexto de Segunda Guerra Mundial, de invasão de tropas nazistas na União Soviética. Tá? E o poema começa com esse lamento um tanto ressentido mesmo. Adeus, ilustre Europa. Nós precisamos nos atentar ao verbo que Murilo Mendes usou aqui. Ilustrar. Um verbo cuja raiz latina, ele vai dizer literalmente, ele vai significar literalmente trazer luz. Quer dizer, trazer conhecimento, aclarar. Então é essa Europa, antes cheia de conhecimento, cheia de profundidade espiritual, é a essa Europa que Murilo Mendes dá adeus. Os poemas de Donne, as sonatas de Scarlatti. Murilo ele escolheu aqui dois artistas muito importantes na história do Ocidente, e ele diz que esses artistas agitam os braços pedindo socorro. Quem conhece mais a fundo a obra do Murilo Mendes sabe da importância da literatura barroca na obra dele, por ser ele um poeta mineiro, nascido em Juiz de Fora, que participou de toda aquela herança cultural barroca mineira. Ele sempre conviveu com esse tipo de drama espiritual colocado lá no barroco. Não à toa ele escolheu John Donne, um dos maiores poetas ingleses, que T.S. Eliot resgatou no século XX e o colocou como um metaphysical poet, quer dizer, um poeta metafísico. E ele fazia parte nada mais do que da literatura barroca feita em terras inglesas. E cabe lembrar que John Donne ele escreveu um dos poemas, talvez o poema mais assertivo, mais coeso sobre a morte, que é esse aqui, Death, Be Not Proud, em que ele começa falando: morte, não te orgulhes, embora alguns tenham te chamado de poderosa, você não é isso, você não é poderosa. Por que não é poderosa? Porque a vida se sobrepõe à morte, quer dizer, a vida é eterna, a vida além túmulo. É essa metafísica cristã, possibilitada pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que John Donne coloca aqui, para no final falar o seguinte: e a morte não será mais. Morte, tu hás de morrer. É isso que ele está dizendo. A morte há de morrer, porque a vida irá se sobrepor a ela. Agora,
Isso já não é verdade nessa conjuntura de Segunda Guerra Mundial. Tanto que um poema como esse de John Donne agita os braços pedindo socorro, quer dizer, ninguém mais se lembra, nem o aplicativo que eu estou usando conhece John Donne. Tanto que coloca essa luzinha vermelha embaixo dele. Então, eles de fato agitam os braços pedindo socorro. E por que ele escolheu as sonatas de Scarlatti? Scarlatti é um grande compositor italiano, autor de sonatas, e é um compositor que sempre prezava pelo ordenamento estrutural das suas composições. Eu recomendo que escutem, tocada por Glenn Gould, o grande pianista canadense. Recomendo que se escute a sonata em sol maior de Scarlatti. Vale a pena, vocês vão entender a harmonia preservada, colocada por esse compositor italiano. E é uma coisa desse tipo que agita os braços pedindo socorro num Ocidente decadente, numa Europa decadente, que presencia o quê? Invasões dos bárbaros. Esses bárbaros são os alemães nazistas. Lembrando que na Idade Média foram justamente os bárbaros germânicos, quer dizer, povos germânicos variados, que fizeram o Império Romano ruir com as suas invasões periódicas, invadindo uma vila aqui, outra vila ali, até que o Império ruiu, por causa dessas invasões desses germânicos. Agora, esses germânicos voltaram e não usam mais cavalo, como na Idade Média, usam motocicleta. Então aqui há esse paralelo entre antigos bárbaros e novos bárbaros. Aqueles a cavalo, esses de motocicleta. O ano é 1941. E existe aqui mais uma curiosidade de caráter etimológico que o Murilo Mendes coloca. O nome da operação empreendida pela Alemanha nazista para a invasão da União Soviética chamava-se Operação Barbarossa, que significa barba ruiva, e é o sobrenome de um soldado medieval, de um líder germânico, ariano, chamado Barbarossa. Então aqui a gente percebe que há uma coincidência, que não é uma coincidência, na verdade, Murilo fez isso de caso pensado, como todo grande poeta faz. Existe uma correspondência entre Barbarossa e bárbaros. A palavra bárbaro se relaciona com esse sobrenome aqui. Então aqui é mais um elemento coincidente que ajuda, quer dizer, o poeta coloca pistas para que a gente vá destrinchando o poema. Por isso que o leitor de poesia, de boa poesia, não de má poesia ela não serve para nada, mas a boa poesia requer um leitor que seja um pouco investigador, que esteja disposto a catar as pistas que foram deixadas pelo poeta. Então aqui, chegam esses novos bárbaros, aqueles mesmos que descendem daqueles outros bárbaros que destruíram o quê? A Europa, que era o Império Romano. Que era um Império Romano já cristianizado. Viria a se cristianizar. O que esses bárbaros fazem? Eles matam as fontes em que todos nós bebemos. Quer dizer, a fonte cultural, espiritual e cultural. É essa fonte que esses bárbaros fazem. Quer dizer, num contexto de civilização, não que a civilização do século XX fosse a civilização mais honesta, mais virtuosa do planeta, mas ainda havia estruturas civilizacionais ali que foram sendo destruídas pelos nazistas. Da mesma forma que no Império Romano você tinha uma civilização colocada ali, destruída por esses mesmos povos germânicos, povos ditos arianos. Então aqui, o que esses caras fazem? Eles matam
as fontes em que todos nós bebemos. Quer dizer, matar a fonte. Você tem uma junção um pouco insólita aqui. Um verbo matar usado para uma fonte. Seria mais lógico, mais prosaico também, falar, sei lá, secar a fonte. Não, mas ele quer usar o verbo matar para que fique claro que assassínio que está sendo cometido aqui. Tá? Então essa fonte espiritual que antes ilustrava a Europa é que está sendo combatida por esses nazistas, por esses novos bárbaros. Quer dizer, quem conhece a história da Idade Média, a história da Igreja, vai saber que esses povos arianos, esses povos germânicos, sempre trouxeram problema para essa unidade romana, tá? E aqui a gente tem um compositor italiano e tem um poeta inglês. Quer dizer, a gente tem a tentativa de retomar uma espécie de unidade de um tempo que foi pré-Henrique VIII e o surgimento do anglicanismo. Tudo bem que John Donne já era anglicano. Vê que esse lamento de uma Europa a qual se dá a Deus é uma coisa que foi disseminada através dos séculos, pouco a pouco, que vai chegar a essa decadência. Então aqui ele diz, somos agora homens subterrâneos. A gente, para entender melhor isso aqui, a gente pode ir até Dostoiévski. Aquele seu livro Memórias do Subsolo. Quer dizer, é um livro em que tem um sujeito ordinário que se queixa da vida, que coloca questões ali existenciais, quer dizer, existencialistas mais especificamente, e que o Dostoiévski constrói ali toda uma metáfora da descida ao subsolo e ao subsolo da alma, no fim das contas. Quer dizer, é o porão da alma. Ao porão da alma. Então, a gente tem aqui, homens subterrâneos. E isso, obviamente, se refere ao ato, quer dizer, esse é o ato mais... quer dizer, essa é a referência mais imediata, mais temporal. Em um contexto de guerra, você se esconde no porão. Você se torna um homem subterrâneo que se esconde para fugir, para não ser alvo dessa guerra que está acontecendo no mundo exterior. E no sentido mais atemporal, mais alegórico, a gente tem isso aqui, essa construção dessa descida ao porão da alma. Quer dizer, você é forçado a lidar com essas questões mais difíceis da sua própria alma. Andamos de muletas preparadas pelos nossos pais. Esses dois versos certamente estão entre os versos mais mordazes de toda a nossa literatura. São versos muito fortes e que têm uma significação assim muito terrível, na verdade. Andamos de muletas preparadas pelos nossos pais. Quer dizer, você, e eu estou usando aqui, começando mais uma vez pela interpretação mais imediata, de um contexto de guerra. Você tem um pai que, já sabendo da guerra que acontece, ele prepara o seu filho para os piores traumas, que são tanto físicos quanto psicológicos. Né? Então você tem aqui muletas, os pais preparam muletas para os seus filhos. Olha que coisa terrível. Isso é uma coisa terrível, é um atestado de que tudo vai dar errado. Tá? Então são esses traumas gerados pela guerra, num contexto mais temporal, mais literal, e também causado que vai gerar que vai gerar todo esse descaso cultural e espiritual, tá? Num sentido mais alegórico. São dois versos terríveis. Tão terríveis quanto aqueles dois do Manuel Bandeira, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Quer dizer, retoma mais ou menos essa ideia. Tá? Versos terríveis. E depois a gente tem aqui, o ar puro e a inocência estão mais recuados do que os deuses gregos. Murilo Mendes está dizendo aqui o seguinte, olha, a tradição cristã está mais recuada, está mais escassa do que a mitologia grega. Quer dizer, os valores cristãos, as virtudes cristãs
que como que se suprimem num contexto de guerra, se essa guerra não for justa, pelo menos, em um contexto de guerra justa, aí a virtude cristã ela vai se adequar a qualquer tipo de violência que for necessária. Mas não aqui, em que você tem bárbaros que, que vão acabar com toda a humanidade que foi propiciada ao longo dos séculos pela civilização cristã. Então, o ar puro e a inocência, quer dizer, isso aqui são atributos cristãos. Tá? Então, você tem aqui o seguinte, ó, quer dizer, virtudes cristãs, quer dizer, ideais cristãos mesmo, mais que estão mais escassos do que a tradição grega, herdada pelo próprio cristianismo. É isso aqui. Quer dizer, virtudes gregas, quer dizer, e eu uso aqui a palavra virtude no sentido de atributo, né? Estão mais presentes. Você tem aqui uma espécie de egocentrismo, busca por poder, disputa, coisas desse tipo, coisas da tradição grega no seu pior, tá? Então é esse contexto aqui, é um contexto de decadência e que retoma, mais uma vez, no sentido alegórico, a destruição, pouco a pouco, do Império Romano, quer dizer, o Império que foi cristianizado. Então a gente tem aqui esse recuo, quer dizer, essa fuga dos valores cristãos em direção ao nada, quer dizer, homens subterrâneos que vão se destruir em guerra, num movimento semelhante ao que foi empreendido por Nietzsche, que na tentativa de destruir os valores cristãos se ancorava na tradição grega, naquilo que ela tinha de pior. A luxúria, tudo que alimentava a carne. Então é esse movimento que você tem aqui que vai descambar no nada. No somos o pó do pó. Aqui o Murilo faz uma clara alusão ao livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, em que se diz o seguinte: Quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Quer dizer, porque és pó, e ao pó irás retornar. Na quarta-feira de cinzas, a gente medita nesse versículo, acrescentando isso aqui. Memento homo, quer dizer, lembra-te, homem, que és pó, e ao pó irás retornar. Então é exato. Só que o que é mais terrível aqui é que o Murilo, diante dessa circunstância terrível de guerra, ele é obrigado a modificar mesmo o significado desse versículo, remetendo-se novamente ao poema sobre a morte de John Donne. Quer dizer, aqui o pó é esse nada de Nietzsche, do homem subterrâneo, o drama que Dostoiévski coloca. O pó aqui conduz à morte, porque está vedada a abertura espiritual para a vida além do túmulo. Quer dizer, aqui a vida não se sobrepõe à morte. É uma conjuntura de decadência espiritual. Fantasmas gerados pelos próprios filhos. Quer dizer, os próprios filhos perdem o referente da tradição, aqui representada pelos pais. Quer dizer, nós pais, né? Nós que já somos crescidos, nos tornamos meros fantasmas, almas vagantes, que vão ser condenadas ao inferno, no fim das contas. Então, você tem um filho que perde esse referente, perde o sentido de transmissão de uma tradição, de uma cultura espiritual, de uma Europa antes ilustrada. Então esse verso aqui também é terrível.
E no final a gente tem, para encerrar, um verso como que uma sentença. Eu uso sentença aqui no sentido judicial mesmo. Nunca mais voltará a fé aos nossos corações. Por quê? Porque a fé não tem como crescer numa conjuntura desse tipo, de destruição, de decadência espiritual e moral e cultural. É impossível. Então isso serve até para os nossos dias de hoje. E ele retoma aqui aquele lamento inicial dele: adeus, ilustre Europa. É um fim de civilização, é como que uma fogueira antes viva que se torna simples fumaça e que vai acabando pouco a pouco. É essa tragédia espiritual e cultural que o Murilo Mendes canta nesses versos aqui, e que, penso eu, com os comentários que fiz, se tornam muito mais claros. Então é isso. Até a próxima análise. Tchau, tchau.